A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Salmos, capítulo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nesta manhã pela Regional, você que posteriormente estará ouvindo essa palavra pelo YouTube, no Facebook, no canal Maranata. Nós temos aqui uma reflexão do rei Davi, quando ele coloca essa condição pessoal. Ele se apresenta a Deus de uma maneira extremamente humilde. E perceba que nós estamos falando aqui do rei, do maior rei terreno que Israel já teve. O rei Davi foi o mais poderoso dos reis, foi o que apresentou o maior exército e o que conquistou a maior quantidade de terras para fazer parte desse reino terrestre. Mas nessa condição de rei, mesmo numa condição de soberania humana, o rei Davi se prostra na condição de servo de Deus. E ele reconhece, entre outras coisas, que Deus é onipresente e que Deus é onipotente. Traduzindo, Deus está em todos os lugares, Deus conhece todas as coisas, nada fica oculto aos olhos do Senhor. E Davi, embora na sua característica humana, embora tivesse um caráter dúbio em algumas das suas atitudes, porque pelas suas mãos, pelas suas escolhas, pelas suas determinações, ele vivenciou um adultério, ele foi responsável pela morte de uma pessoa, ele se uniu a uma mulher que ele não deveria estar, e ele fez tudo isso de uma forma em que todo esse pecado sobreveio sobre a sua vida. Mas o curioso é que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Davi era um homem a qual tinha uma intensa relação com Deus. Talvez você pergunte e questione, como que um pecador, como que alguém que fez coisas terríveis na condição humana poderia ter essa intimidade com Deus, até mesmo de dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus? A explicação está nas suas orações, a explicação está nos salmos escritos por Davi. Em nenhum momento Davi ocultou de Deus as suas mazelas, os seus pecados, as suas transgressões, os seus impropérios. Pelo contrário, toda vez que ele fechava lá no seu quarto, ele se colocava de joelho, ele abria a boca e verbalizava todo homem mau, toda atitude mal que ele procedia em atos, em atitudes, em pensamentos, em condições de governo. E ele falava para Deus: olha, Senhor, eu sou um homem pecador. Eu sou um homem pobre, mesmo sendo um rei. Eu sou um homem pecador, mesmo tendo o poder de vida e de morte sobre o meu povo. E eu tenho a necessidade de conhecer a tua vontade para a minha vida. Então essa relação de Davi dá o caráter do homem que ele é, que a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Veja o que ele fala na sua oração: Senhor, o Senhor conhece o meu assentar e o Senhor conhece o meu deitar. O Senhor conhece os caminhos por onde ando. Ainda que a palavra não chegou aos meus lábios, ainda que a palavra não foi pronunciada pela minha língua, o Senhor já sabe o que eu desejo falar. Aí ele faz uma indagação: aonde eu irei sem o seu Espírito? Ele está dizendo: como eu posso viver se eu não sentir o teu Espírito sobre a minha vida? Como que eu posso viver se eu não sentir a tua mão me guiando?
porque eu sou dependente, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor nada sou. Sem o Senhor eu somente posso dizer que eu sou um corpo esquelético com algumas carnes, com alguns músculos e alguns órgãos, mas sem o teu Espírito sobre mim, eu nada sou. Esse reconhecimento de Davi, ele nos leva a refletir sobre a nossa dependência com Deus. Os nossos pecados podem ser semelhantes ao que Davi teve, mas a atitude que nós devemos ter é a mesma que ele teve em relação a Deus: nos humilhar diante das mãos poderosas do Senhor, reconhecer a nossa fragilidade, não ocultar os nossos pecados e verbalizar em oração perante a face do Todo-Poderoso quem somos, como agimos, como padecemos por nossa fraqueza e como somos dependentes de Deus. Por isso ele fala assim no seu versículo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova todos os meus pensamentos, e se tiver algum caminho mau nas minhas ações, que o Senhor me revele, que o Senhor me mostre, para que eu possa mudar, para que eu possa ter uma outra oportunidade de escolha, para que eu possa fazer com que os meus erros não se perpetuem na minha vida e eu possa dar um novo sentido àquilo que eu sou, da maneira como eu vivo, da maneira como eu procedo, dentro do espaço das minhas relações. Essa é a condição de Davi. E que você possa refletir sobre isso, que você tenha a humildade de se aproximar de Deus nessa manhã, que você possa se colocar na posição de quem é pecador, porque todos nós somos, porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e por isso estamos destituídos da glória de Deus. Mas quando nós reconhecemos essa condição humana a qual nos pertence e reconhecemos o poder divino a qual pertence a Deus, nós conseguimos nos transformar mediante o sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós somos restaurados. Pelo sangue de Jesus, nós somos perdoados. Pelo sangue de Jesus, nós temos acesso a Deus, para que a sua misericórdia venha fluir sobre o nosso ser. Que você possa guardar essa palavra de perdão para a tua vida e que você tenha a humildade de reconhecer a sua fragilidade e dizer com seus lábios o quanto você depende da misericórdia de Deus. Guarde essa palavra, que Deus te abençoe.